boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que nesse capítulo que estamos analisando, detalha, dentro do possível, como foi a vinda dos capelinos e qual a transformação que foi provocada na espécie humana aqui na Terra. Então, apenas recordando, bem rapidinho, o homem nativo estava se desenvolvendo na Terra com características de homem, mas ainda bem primitivo, num período que vai entre 1 e 6 milhões de anos, até que o consenso científico é de que há 300 mil anos antes de Cristo, praticamente agora, 300 mil anos a partir de agora, surgiu o Homo sapiens, Então, é uma nova espécie do gênero Homo. E outras continuaram, os Homo denisovianos, neandertais e assim por diante. Esses homos, esse gênero humano, conviveu entre si até aproximadamente 50 mil anos e há 10, 12 mil anos havia 10 mil anos havia predominância do Homo sapiens. Então os demais seres humanos não mais existiam há 10 mil anos, enquanto que antes desse período havia um convívio permitindo inclusive que houvesse a miscigenação. Aliás, essa miscigenação é que justifica e impõe essa nova espécie que ela é alavancada pelos espíritos que vieram de Capela, E então, como é que funcionava isso? Você tem um Homo neanderthalis que é macho e fêmea, e desse casal surge um filho que é impulsionado, que é ocupado por um espírito que vem de Capela, que impõe algumas de suas características morfológicas. Esse é o salto da espécie, Assim surgiu o Homo sapiens há 300 mil anos. Então, continuando aqui, o que Emmanuel coloca: 4 grandes povos. Então, veja, há 300 mil anos, só que agora nós já damos um salto, Essa identidade de povos é algo relativamente recente, É coisa de, no máximo, 5, 6 mil anos antes de Cristo, até menos, Então, essa fixação dessas características de povos. Começa Emmanuel. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, as páginas da Bíblia, ou a Bíblia, ela foi escrita, é um compêndio, Houve muitas contribuições, mas chutando assim um número próximo, seria algo como 1.200 anos antes de Cristo, quer dizer, muito recente. Lembrando que a escrita, para alguns surgiu há 3 mil anos, para outros há 5 mil anos. A escrita cuneiforme, por exemplo, dos sumérios, é algo entre 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo. E lá existem relatos que servem de base para a composição, por exemplo, da Bíblia, Continua, Emmanuel. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grupos que se fixaram depois
nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Então, esses capelinos, eles já tinham as suas afinidades originárias, e quando aqui na Terra foram se aproximando, né, por afinidades, como ele coloca, né, de coração, afinidades de pensamentos, porque linguisticamente falando é a forma de expressar o pensamento, e foram montando esses 4 grupos. Continuemos, unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos Árias, as Árias, né, os brancos, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, esses capelinos, eles se identificaram justamente nesses 4 povos, né? A civilização egípcia é muito tranquilo de estudarmos hoje, porque deixaram as suas pirâmides, a sua história, né? O povo de Israel, por outro lado, acabou deixando também os seus registros através da Bíblia. As castas da Índia, até hoje fechadas, elas mantêm todo um ordenamento de comportamento, de ideias registrados nos seus poemas, na sua literatura, né? Os Árias é que, de alguma forma, se dispersaram um pouco mais, né? Como nós vamos ver em seguida. Começa justamente aqui. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, nessa descendência. Porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, os Árias, né, eles acabaram se integrando, nós vamos ver mais na frente, aos nativos de uma forma mais intensa. Eles não se isolaram como os egípcios, os hindus e os hebreus, né? Eles miscigenaram com os nativos de uma forma mais intensa. Daí toda essa diversificação entre latinos, né? Aqueles que falam latim, né? Os celtas do norte da Europa, os gregos, né? E assim por diante. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Então, veja, nós estamos falando de raça, né? Raça negra e raça amarela são os nativos, por isso que ele coloca que já existiam, né? Isso não tem nada a ver com o que ocorre hoje, né? Hoje, ao longo de toda a história, né, esses espíritos foram se integrando, se miscigenando. Então, hoje não significa que um representante amarelo ou negro seja nativo. Não há nenhum tipo de possibilidade disso. Não é a cor da pele que vai identificar se ele é nativo ou se ele é advindo dos capelinos, né? Isso foi lá no início. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. O que ele está colocando aqui, já arranhando um verniz de análise futuro, é o que justifica muitas vezes o confronto até de sociedades, civilizações presentes. Por quê? Porque já trazem essas rusgas, se assim a gente pode chamar, né, de de capela, né? Por quê? Porque o grande motivo do êxodo não eram espíritos criminosos, assassinos, nada disso. Eram espíritos cujo maior defeito, o defeito principal, era o orgulho, né? E todos eles vieram para cá e trouxeram esse defeito, né?
alguns até enxergam como o pecado original. Por quê? Porque é o orgulho, né? O indivíduo que chega aqui e se impõe sobre o mais fraco e os que são os nativos, né? E é pecado original porque o que os nativos aprenderiam é justamente a explorar outros nativos, ou seja, aprenderam o exercício do orgulho, né? Mas, enfim, se denota isso no isolamento, né? Os hindus, com as suas castas, nem entre eles se misturam, vamos assim dizer. Os hebreus, que se mantêm fechados na sua comunidade, e os egípcios também, com as suas iniciações. Repita-se que os árias, né, que deram origem aos indo-europeus, aqueles que migraram da Índia e se espalharam pela Europa, foram aqueles que assumiram a condição de integrar àqueles que já existiam. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, isolados, né, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros, também denominados profetas, né? Aqueles escolhidos que vinham e serviam de luzes de esclarecimento para cada um dos seus grupos, né? Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Aqui ele coloca que a Bíblia tem milênios, né? Mais de 1.200 anos, como eu comentei, né? Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advindo de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias, né? Lembrando que do Egito existiam duas figuras principais aí, que era o líder político faraó e os sacerdotes, né? Os sacerdotes detinham reminiscências da origem, né? E só passavam essas informações aos iniciados que, para merecer essas informações, tinham que demonstrar as suas reais intenções, né? Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória antevendo-se-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, o importante aí não importa, não importa qual o grupo, né? Qual o grupo social, todos traziam lembranças desse acolhimento de Jesus quando foram exilados, né? Todos eles tinham intuitivamente a noção de perda do paraíso, do local nativo deles, né? E a promessa de volta, né? A promessa de vinda de Jesus e a promessa de criar condições para, inclusive, voltar para lá após cumprirem as suas obrigações aqui. Que obrigações essas? Trabalhar o próprio orgulho e ajudar ao desenvolvimento da civilização terrena. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e do amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, o que ele está colocando, né, é que
a figura de Jesus, né, tem a sua formação em outros orbes e não na Terra. Ele veio como o Messias, aquele que recebeu espiritualmente esses exilados e que os acompanharia e cuidaria deles como ovelhas, né, em nome de Deus, para que todos conseguissem se aprimorar, se redimir, né? E aqui vem algumas considerações do próprio Emmanuel, né, que eu lerei meio rápido, apesar da extensão e do nosso tempo. Palavras de Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. É importante ressaltar, né, que quando escrito este livro, ainda não dispunhamos dos informes colocados de forma preambular, né? Hoje, por exemplo, particularmente saiu no jornal Estadão, do biólogo Reinach, a informação de que há um registro preciso da existência do Homo sapiens há 233 mil anos, pela identificação dos ossos e daquilo que rodeava os ossos na hora da datação, né? Identificação de quando era, né? Então, essa sugestão de 300 mil anos está sendo cada vez mais corroborada. É claro que Emmanuel, quando coloca isso no livro, não detinha ainda dessas informações científicas para citar, inclusive, nos seus comentários, né? Então, o importante aqui é que o homem já estava se desenvolvendo e que depois de uma forma como homos, né? Como homo, não como homos, como homo, né? Já havia se consolidado o homo de Neandertal e etc., aí é que surge o Homo sapiens, né? Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada, ou seja, os espíritos não regridem, né? Eles trazem e até conseguem impor as suas conquistas, né, mentais através dos próprios perispíritos que se consolidam na expressão do corpo corpóreo, né, do corpo terreno. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto e direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões, que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas.
Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Nota de Emmanuel. Então vejam, é interessante. Hoje, se fosse ele fazer algum comentário, nós poderíamos dizer que nosso corpo é como um computador. Ele tem o hardware, que é o equipamento, as peças, as placas, e o software, que é o sistema operacional, aquilo que faz funcionar, né? O software, para nós, é o espírito, e o hardware, o equipamento, é o corpo. Então, à época da vinda dos capelinos, o hardware era muito primitivo. O software era muito avançado. Então, há limitações entre o que esse software, o que esse programa, o que esse sistema consegue fazer com aquele corpo, né, com aquele hardware, né? Por outro lado, também, um hardware super potente não consegue realizar grandes coisas se tiver um software limitado, né? Então ele tem muita memória, muitos recursos, muito processador, mas o programa lá é fraquinho. Então não é o corpo que determina as características do espírito, é o próprio espírito, né? E aí, neste caso que estamos comentando, o corpo é um fator limitante para esses capelinos, né? É uma prisão, porque reduz o campo de ação. Tudo bem? Na próxima oportunidade daremos continuidade a esse estudo. Até a próxima. Olá! Espero que todos estejamos bem, em paz, em busca. A palestra de hoje nós vamos abordar uma passagem muito conhecida e vamos ver também uma parte do desfecho dela. Ela aborda a questão do pecado, dos julgamentos, que são julgamentos muitas vezes baseados pela nossa verdade, pelo nosso entendimento sobre a justiça. Algumas pessoas, inclusive, sempre falam: eu sou muito justa. Mas será que ela é justa de acordo com a justiça divina? Com a justiça dos homens? Ou com a sua própria justiça? Com o seu próprio conceito de verdade? Ela aborda também a questão das pessoas mais frágeis mediante a sociedade. E também a lição do discernimento. É uma passagem belíssima, com muitas lições que o Cristo amorosamente nos deu. São 2 livros, ambos psicografia de Chico Xavier, pelo mesmo espírito, Humberto de Campos, que é o irmão X. Então, nós vamos ler aqui um trecho do livro Boa Nova e depois nós vamos para o Contos e Apólogos. Então, do livro Boa Nova, rapidamente, aqueles que estão aqui ouvindo essa palestra, esse tema, irão reconhecer essa passagem tão famosa. Capítulo 13, Pecado e Punição. Eu não vou ler todo esse capítulo, eu vou concentrar no Contos e Apólogos, mas eu vou ler os trechos mais importantes e aqueles que tiverem ali o desejo de se aprofundar mais, porque também é um chamamento a uma visão geral, a uma visão mais ampla, a uma análise crítica de cada situação. Então, aqueles que se sentirem aí tocados, que possam completar a leitura após a palestra ou em um momento mais oportuno. Capítulo 13, Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes.
Nós podemos imaginar o magnetismo de Jesus, né? Quando a gente está ali numa situação fragilizada, o tão poderoso que deve ter sido essa cena, mas quando nós estamos numa situação ali muito tristes, muito desamparados, a gente busca no olhar de alguém a ajuda, né? A gente passa o olhar e suplica por auxílio. Era isso que ela estava fazendo. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Então, ali aos tempos de Jesus, havia uma lei que determinava que as mulheres ali, pecadoras, né, encontradas em pecado, elas sofreriam ali sanções de acordo com essas tradições, que era o apedrejamento. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a primeira lição que todos nós conhecemos. Quem somos nós para julgar alguém? Se estivéssemos no lugar dela, não faríamos coisa pior? Muitas vezes nos falta coragem, né? Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Ninguém esperava essa postura. Ninguém teria esse alcance, autoridade moral. Mas essa frase fez com que as pessoas parassem, porque ali não havia um juiz de toga, né? Não havia um tribunal. Todos que estavam ali ao redor daquela mulher estavam condenando ela, se tornaram juízes. E nós? Quantas vezes nós nos tornamos juízes de causas que não são nossas? A começar por isso. Ou de temas, assuntos que chegam ao nosso conhecimento e nós já vamos correndo dando um parecer, sem saber o que aconteceu, sem nos preocuparmos se é verdade, sem nos analisarmos na nossa ficha corrida, né? O que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Do que somos capazes? Mas não, nós enxergamos o mal no outro. O outro sim tem que ser culpado, punido, né? Com maiores requintes, com a lei mais severa. E nós? E os nossos erros que ocultamos? Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Então, lembrando que ali, né, naquela situação, como as mulheres eram fragilizadas, e ainda somos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os seus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas orvalhavam, aljofravam, num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Mais uma lição. A lição aqui é do recomeço, né? De seguir firme adiante, forte, sem cometer o mesmo erro. Vai, não peques mais. Aprenda a lição. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito.
Porém, ali, Humberto de Campos coloca que Jesus estava cercado de alguns discípulos e eles ficaram intrigados com aquilo, porque, como eu disse, estava na lei que a mulher pega em pecado seria apedrejada. Então eles não estavam entendendo por que Jesus havia ali, não havia condenado aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos. E aí João interroga o mestre. Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Olha aí, o convite à reflexão. Trouxeram a mulher e disseram que ela tinha sido pega em pecado. E Jesus vai mais fundo. Quais foram os motivos que a levaram a cometer isso? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Ela se sujeitava a situações difíceis. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais na consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e faz jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Olha o ensinamento. Nós todos somos devedores. Nós não temos autoridade moral para julgar ninguém. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes viu os acusadores. Esse é o ponto. Jesus está falando. Quem acusaram, Quem estavam acusando? A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Então, tinha ali vários juízes, que estavam acusando. Que somos nós, Nós somos assim. E aqui, para completar, é uma parte do desfecho da história, pouco conhecido, que está relatada, então, no Contos e Apólogos. A mensagem é de número 14, a lição do discernimento. E agora, o foco vai ser em Pedro, Como Humberto de Campos colocou, Jesus estava acompanhado de alguns dos seus discípulos. Então, estava acompanhado de João e estava acompanhado de Pedro. Vamos ver a continuação dessa história, dessa cena. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar, apedrejar a mulher infeliz na praça pública. Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente. Ele também estava extremamente inquieto, um perfil ali mais forte. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Olha que ponto que ele coloca, que é um ponto que nós temos muito, inclusive as próprias mulheres, De ter ali aquela justiça, aquele ponto assim da coisa controlada, da moral, dos bons costumes, do mau exemplo. Se nós passarmos a mão na cabeça das mulheres, trazendo para as nossas linguagens, para a nossa linguagem hoje, vamos passar a mão na cabeça das mulheres, a gente não está fortalecendo a devassidão? Incitando. E essas mulheres que estão dedicadas ali à família, elas não vão se sentir ofendidas? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Porque ele estava baseado exatamente nas leis que ele conhecia. E quais são as leis que nós conhecemos hoje?
Como são as nossas colocações? É isso que nós temos que nos questionar. Cada um fazer aí a sua análise, né? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Olha aí, mais uma lição. E o que nós temos em nós? O que trazemos em nós? Porque nós vemos o mal no outro, mas esse mal está onde? Em nós. Né? Por isso que a gente se identifica e a gente quer punir, parecendo que vamos nos sentir mais leves e libertos dos nossos erros quando a gente pune o erro do outro, quando a gente julga o erro do outro, não é mesmo? Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Olha como isso toca, né? O nosso orgulho. E que tranquilidade que é essa das famílias? Já para começar, né? Aqui, né, no Boa Nova, Jesus mesmo coloca que ela foi exposta ali a maridos, a filhos de outras famílias. E essas famílias estavam então tranquilas por esses adultérios que eram cometidos? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Vejam, são questionamentos que nós mesmos faríamos e que fazemos hoje em qualquer situação um pouco mais crítica, mais polêmica do que nos acontece. Que moral é essa? Quais são as nossas bases? Mas nós podemos fazer sim esses questionamentos. A questão é qual vai ser a resposta. A resposta tem que ser sempre baseada no Evangelho de Jesus, né? Nas passagens de Jesus, no Evangelho. O que o Cristo faria? O que ele nos ensinou? E por isso que é muito rica, né? A literatura espírita, que traz essas passagens e esses ensinamentos do Mestre. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Jesus podia, né? Jesus sim. Então aqui é um convite a uma análise mais ampla. A gente sempre se detém ao topo, só o começo da história, a gente nunca se aprofunda. E aí esquecemos do resto, né? Como Jesus colocou em Boa Nova. O que será que aconteceu? O que levou ela a ter esse tipo de atitude? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E essa pessoa, esse homem, não seria culpado também? E muitas vezes passa impune à justiça humana, passa impune aos nossos olhos. E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? É aquilo, quando caímos no erro, quanto é difícil a gente se levantar. As coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, né? É como se nós fôssemos arrastados. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativo, ou seja, ele queria que fosse imediata a correção e mandatória. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão.
Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Então, Pedro entendeu a necessidade ali do perdão, do olhar mais humano, né, em relação à mulher, mas aí ele queria que a justiça fosse feita. Quem que foi o culpado? Quem que causou tudo isso? Vamos puni-lo imediatamente, né? Jesus sorriu complacente e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem, e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Neste ponto do entendimento, velha mendiga, que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Ou seja, essa senhora, uma mendiga, estava ouvindo Pedro clamando por justiça, ela se sentiu ali confortável em abordar ele, pedir ajuda para ele vai me ajudar. E vejam um ponto, o cenário aqui. Então, a sobrinha dela, de uma mendiga, era prostituta e a mãe era paralítica e cega. Olha o drama dessas 3 mulheres. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Então a própria tia estava dizendo, ela não estava dizendo que ela não era, que ela tinha sido vítima dele como pecadora, como uma prostituta. Porém, ela o repeliu, ela não quis, né, prestar algum tipo de serviço. E ele se sentiu no direito do quê? De acusá-la, de entregá-la para os juízes, né, para que ela fosse apedrejada, porque ela o repeliu. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Vejam, é um outro olhar sobre a justiça dela, né, como tia, né, vendo ali a situação que a sobrinha foi exposta, né, de injustiça. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico, diante do mestre, que o seguia bondoso. Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, né, que ela falou, nossa, nós vamos ser, a justiça será feita. E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa, ou seja, ele era frequentador da casa de Pedro, ele era pupilo da sogra de Pedro. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado, né, ele estava arrependido, o rapaz, né? Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, que fazer? E agora, né? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Olha que lição maravilhosa, né? E que lições maravilhosas encontramos nesses 2 trechos sobre essa mesma história. Que possamos, então, refletir bastante
sobre as nossas atitudes, sobre o nosso conceito de justiça e principalmente sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus, a lição do amor, do perdão, da compaixão e da caridade. Até a próxima!